Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ivan. Nós vamos dar início agora ao nosso tópico de derivadas, tá? E como primeiro assunto a ser abordado, né, para a gente entender melhor da onde que surge essa questão das derivadas, como que a gente chega naquela operação, né, nós vamos trabalhar com a reta tangente, tá certo? Então nós vamos definir aqui um pequeno roteirinho, né? Nós vamos ver como que a gente chega numa equação para a inclinação da reta tangente. Depois eu vou falar para vocês sobre a formação da própria reta tangente, como que a gente escreve ela, né, em relação a um ponto numa curva, tá? Então esse vai ser o assunto da nossa aula de hoje, tudo bem? Então, o que nós vamos fazer aqui? Primeiro nós vamos definir a inclinação de uma curva y igual a f de x, né, que é essa curva azul aqui, né, em um determinado ponto, tá? Em seguida nós vamos encontrar a equação da reta tangente, né, nesse ponto, tá? O nosso ponto em questão aqui é o ponto P, tá certo? Então o que nós temos nesse gráfico? Aqui nós temos os dois eixos, né, o plano coordenado x e y, tá? Nós temos a nossa curva y igual a f de x, que é essa curva azul, tá? E essa reta S, ela não é uma reta tangente, tá? Ela é uma reta secante, porque ela corta, né, a nossa curva y aqui em dois pontos, no ponto P e no ponto Q. Então essa reta S de secante, né, vai ser a nossa primeira, o nosso ponto de partida para a nossa análise, tudo bem? O que a gente encontra aqui, né? Nós temos o ponto P, que possui coordenadas x igual a x1 e y igual a y1. O ponto Q possui coordenada x igual a x2 e y igual a y2. Né? Nós sabemos que em relação a uma reta paralela ao eixo x, essa reta secante faz um ângulo alfa, tá certo? E, né, nós temos que do ponto P até o ponto Q, nós podemos formar esse triângulo retângulo, né? Que aqui na nossa base nós teríamos a distância x2, que é da origem do sistema até aqui, menos essa distância x1, né? Que nós ficamos do ponto P até aqui, essa parte de baixo aqui do ponto Q, tá certo? x2 menos x1 nós podemos escrever como ΔX, tá? Então nós colocamos aqui do ladinho, ó, nosso ΔX vai ser igual a x2 menos x1. Da mesma forma, né, a altura desse nosso triângulo retângulo, vocês podem ver aqui pela reta pontilhada, que a parte de baixo está no ponto y1 e na parte de cima está no ponto y2. Né? Então essa distância aqui, ela é dada por x2, que é da origem até o ponto y2, menos a distância da origem até o ponto y1. Né? Nós ficamos só com isso. E nós vamos chamar esse camarada aqui de ΔY. Tá? Coloquei uma flechinha ali. Então, só para a gente lembrar que ΔY é igual a y2 menos y1. Tá certo? Bom, como que a gente pode relacionar a inclinação, né, ou o coeficiente angular dessa reta S aqui? Né? Se vocês lembrarem das identidades trigonométricas, né, nós temos que a tangente do ângulo alfa, ela é igual ao quê? A tangente desse ângulo aqui, ela é dado pelo cateto oposto sobre o cateto adjacente. Né? No nosso triângulo retângulo, o cateto oposto é esta parte aqui que nós chamamos de ΔY, dividido pelo cateto adjacente, né, que é esse lado do triângulo adjacente ao ângulo, tá? Que é o nosso ΔX. Tá certo? Então aqui nós temos, né, a inclinação ou o coeficiente angular, né, que é a tangente do nosso alfa. Lembrando que o ângulo é o alfa, o coeficiente angular é a tangente desse nosso alfa aqui, tá bom? Bom, mas nós queremos trabalhar com a reta tangente, não com a reta secante. O que eu preciso fazer aqui? Né? Eu preciso trabalhar com uma reta que seja tangente ao ponto P. Para isso, nós vamos fazer uma pequena... vamos adotar uma pequena estratégia. Aqui eu fiz previamente o gráfico, né, no papelzinho aqui. O que nós temos? Né? Eu peguei os dados essenciais aqui, que é a curva, o ponto P e o ponto Q. Né? Nós vamos fazer com que esse ponto Q se aproxime do ponto P, tá? Tão próximo quanto a gente necessite. Né? A gente já sabe que essa frase ela já lembra um limite. Né? A gente vai tão próximo quanto a gente queira de um ponto.
Não necessariamente no ponto P, mas tão próximo quanto a gente precise. Então, fazendo esse Q tender a P, nós vemos que a reta secante, essa reta S roxa aqui, ela vai se tornando essas retas vermelhas à medida que o meu ponto Q caminha na curva y igual a f de x, que é a curva azul. Então, o ponto Q está caminhando, eu tenho essa reta aqui agora, caminhou para cá, eu tenho essa reta, caminhou para cá, eu tenho essa outra reta, ó, estou me aproximando do ponto P. Tenho essa reta aqui, até que o meu ponto Q está tão próximo do P quanto eu queira. Né? Então, essa última reta vermelha aqui seria a representante da reta tangente ao ponto P. Tá? Mas matematicamente, né, como que a gente vai representar isso? Tá? Então, eu vou entrar aqui com uma definiçãozinha para vocês. Então, o que diz essa definição? Dada uma curva y igual a f de x, né, que é essa nossa curva aqui genérica azul, seja P o ponto de coordenadas x1 e y1, um ponto sobre a nossa curva. Né? Então, o ponto P é o ponto sobre a nossa curva y igual a f de x. A inclinação da reta tangente à curva no ponto P vai ser dado pelo quê? Né? Qual vai ser a nossa equação? Vou colocar esse gráfico aqui em cima para a gente poder utilizar. Né? Deixa eu tirar daqui. Poder utilizar o nosso espaço aqui. Então, nós vamos chamar da inclinação de m. M de x1. Por que m de x1? Porque nós vamos trabalhar aqui, né, na coordenada x igual a x1, que é a coordenada x do nosso ponto P. Tá? Então, como a gente fez aqui no nosso gráfico, né, nesse gráfico amarelo aqui, nós fizemos o ponto Q tender ao ponto P, tá? Nós vamos ter um limite do quê? Do ponto Q tendendo ao ponto P do nosso ΔY por ΔX, que é a equação da nosso coeficiente angular, né, que é a tangente do alfa, ou m de x, né? A gente pode chamar da forma que for mais conveniente. Bom, só que esses pontos aqui, né, nós vamos trabalhar em termos do x, tá certo? Então nós vamos utilizar as coordenadas x do ponto Q e do ponto P para reescrever, né, essa nossa expressão de uma maneira um pouco mais amigável. Então nós ficamos com o limite, né, da coordenada x do ponto Q, né, que nós chamamos de x2, né, ó, o Q aqui tem coordenada x2. Quando esse x2 tende a x1, olha, o x2 tende para x1, o que acontece? Consequentemente, o y2 tende a y1, ou seja, o ponto Q tende ao ponto P. Né? Então, são sinônimos aqui. Tá? Aí, o ΔY, nós vimos que o ΔY é y2 menos y1, tá? Mas vamos escrever isso em função de x. Né? A curva y não é y igual a f de x? Então, o nosso ponto y2 vai ser um f de x2, né? A função desse valor de x que retorna o valor y2. Então, nós podemos substituir o ΔY por f de x2 menos o y1. O y1 é o quê? Não é a função no ponto x1? Então, aqui fica f de x1. Tudo isso dividido por ΔX, que nada mais é do que x2 menos x1. Então, essa equação aqui, né, limite de x2 tendendo a x1 do f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1 é a equação, né, da nossa inclinação da reta tangente no ponto P. Tá? Isso daqui é válido, óbvio, quando o limite existir. Né? Vamos escrever aqui, ó, quando o limite existir. Se o limite não existe, não existe, né, coeficiente angular aqui, ou a inclinação. Tá bom? Nós podemos fazer uma substituição para reescrever este limite aqui em função do ΔX. Tá? Como é que a gente faz isso? Se vocês observarem aqui em cima, o meu ΔX ele é igual a x2 menos x1. Ou então nós podemos escrever que o x2 é igual ao quê? x1, que vai passar para cá, mais o ΔX. Tá? Fazendo essa substituição, nós temos. Então, nós vamos colar com m de x1, que vai ser igual ao limite do quê? Olá. O x2 está tendendo a x1. Né? O que acontece quando o meu valor de x2 tende ao meu valor de x1? Né? Podemos ver por aqui, fica mais fácil. Ó, ΔX igual a x2 menos x1. Se o x2 tende a x1, esses dois valores são iguais.
né? Ou praticamente iguais. Então esse camarada menos algo que é igual a ele vai dar 0. Então nós podemos dizer que o nosso ΔX vai fazer o quê? Tender a 0. Tá? Então aqui eu tenho f de x2, mas x2 é x1 mais ΔX. Então fica f de x1 mais ΔX menos f de x1 dividido por x2 menos x1, que está aqui em cima, o nosso ΔX. Tá? E essa é a nossa segunda forma, né, da equação que dá a inclinação da reta tangente no ponto P, que possui coordenada x1. É uma outra forma de a gente escrever essa mesma equação, né? Como nós só temos um x envolvido na equação, não precisa carregar o índice 1, né? Colocar m de x1, aqui f de x1 mais ΔX, menos f de x1. Coloca simplesmente m de x, f de x e aqui também f de x. Tá? Aqui f de x mais ΔX, tá? E aqui também f de x. Seria, né, uma nova forma da gente escrever essa equaçãozinha aqui. Tá certo, pessoal? Então, essa é a nossa equação que dá a inclinação da reta tangente, tá certo? Vamos encerrar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo eu vou trazer a resolução de um exemplo. Muito obrigado.